Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Eu sou o Cartomante Eric e hoje nós vamos falar sobre psicografia. Antes de começarmos, deixe já seu joinha aí no vídeo, se inscreva se você não for inscrito ainda e também clique no sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos. Psicografia é um dos assuntos bem falados a respeito de esoterismo e espiritualidade aqui no Brasil. E um dos motivos para isso é que um dos baluartes desse assunto nasceu aqui no Brasil. Ele se chama Chico Xavier, todo mundo conhece. Ele, sozinho, psicografou mais de 400 títulos, isso de autores diversos. A inteligência artificial detectou que realmente são autores diversos, nas quais livros do mesmo autor, mesmo passando anos de um para o outro, determinava ser do mesmo estilo literário. Ter vários estilos literários não é fácil. Você mesmo tem um estilo literário. Você escreve uma carta para alguém ou escreve sua mensagem de WhatsApp de uma forma particular, que outra pessoa não faz igual. A psicografia nada mais é do que realmente pôr no papel, de forma escrita, uma mensagem de um autor espiritual. Essa mensagem pode variar de uma carta, um livro, uma poesia, o que for possível de se escrever e que tenha um autor espiritual. As duas formas de fazer a psicografia é de forma intuída ou por audição, né? Se você ouvir o espírito, ou de forma mecânica, com o espírito mexendo o seu braço. Nesse caso, você pode fechar os olhos, não ver onde está o papel, não ver o que está escrevendo, e seu braço vai escrever sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Com certeza. Mas o interessante é que a psicografia nem sempre foi da forma como é hoje. Ela foi evoluindo com o tempo, assim como outras práticas mediúnicas e também do nosso dia a dia. No começo, a psicografia era uma prática tiptográfica. Por que isso? Porque a tiptologia, que é o estudo da batida dos sons que as mesas girantes faziam, né? Onde você falava sim, você dá um toque, 2 você dá 2 toques, e o espírito dizia um toque ou 2 toques, né? Tinha essa forma também para a psicografia, porque realmente você tinha uma batida era a letra A, 2 batidas a letra B, 3 batidas a letra C, e assim por diante. Porém, isso dava uma demora muito grande para se escrever apenas um nome. Se você for ver, se o espírito se chamasse Maria, olha quantas batidas não precisaria para a letra R, por exemplo. Ia demorar muito. E demorava. E isso foi, durante um tempo, a forma utilizada para a comunicação com os espíritos. Até que alguém teve a ideia de que, reduzindo essa mesa que gerava até o tamanho de uma tábua, ela poderia ser mais flexível e as mensagens ser dadas mais rapidamente. Uma sessão de horas poderia ser feita em 1 hora, em alguns minutos. Eles começaram a usar uma tábua. Essa tábua possuía um copo em cima ou um outro objeto, uma cesta, algo que fosse leve.
Ali os médiuns botavam as mãos. Realmente é bem parecido com a tábua Ouija, né, que todo mundo conhece, mas era realmente o que era feito. E principalmente as irmãs Fox, elas utilizavam esse meio de comunicação. Tá? Desde o momento em que se escreviam letras na tábua para que o copo ou a cesta se mexesse mediante ao toque das mãos dos médiuns, foi começando a nascer uma certa discussão, da qual uns estudiosos consideravam que o que mexia era o copo, e outros, inclusive o Allan Kardec, fazia parte desse segundo grupo que eu vou dizer agora, os que acreditavam que quem mexia era o médium, ou seja, eles acreditavam que o espírito movia a mão do médium que movia a tábua ou o copo. Era um paradigma, né? Por quê? Realmente, se fosse o espírito movendo o copo poderia ser movido sozinho sem a mão do médium. Da mesma forma como os espíritos fazem outros tipos de poltergeist, né? Como foi conhecido esse tipo de situação, realmente o copo poderia se mexer sozinho. No entanto, era uma forma de mediunidade na qual o médium é que movia o copo. Isso foi observado desde o momento em que começou a ser posto um lápis para que o próprio espírito movesse a mão do médium com uma cesta e um lápis, e ele fosse escrevendo o texto que ele queria. Dessa forma, você dava muito mais liberdade ao espírito para poder escrever aquilo que fosse e também diminuía o tempo drasticamente. Porque realmente, entre você ficar anotando A, B, C, o espírito escrevia o que queria e depois você lia o conjunto das mensagens. É muito mais interessante. Mas aí também havia um problema. Essa forma de escrita, na qual havia uma cesta, um copo com um lápis apontado para baixo, não permitia que o espírito desse uma pausa de escrita entre uma palavra e outra, porque o lápis estava sempre na superfície do papel. Então, o que eles faziam? Eles precisavam que o espírito escrevesse de forma espiral, né, começa no centro e vai rodando até as extremidades. Enquanto isso, havia duas pessoas, uma de cada lado, virando o papel. Isso dava um trabalho danado para se ler depois. O espírito até tinha uma certa liberdade realmente. Havia uma certa evolução entre a tipologia, a tábua Ouija, que começou a ser chamado mais para frente, né? Mas na época era só uma tábua, uma forma de escrita, né? Realmente a forma de escrita direta é bem mais libertária para os espíritos que podem falar o que for e depois o homem lê lá e vai ter as informações. Porém, era muito confuso de se ler, porque como não havia espaço entre uma palavra e outra, você não sabia onde começava uma, terminava a outra, e era circular, era um negócio muito esquisito, tinha que ler virando a folha. Isso foi o fato que fez eles pensarem em uma evolução dessa prática. A evolução dessa prática foi pôr o lápis na mão do médium. Comprovou-se então que era a mão do médium que movia o lápis, que movia a cesta, que movia a mesa, que movia tudo, na verdade. Não era propriamente o objeto que se movia. E isso é interessante, é um paradigma muito interessante, do qual a mediunidade é que é o importante, e não o objeto. Nós estamos então falando agora sobre a psicografia que a gente conhece, essa psicografia da pessoa escrevendo. Teve algumas pessoas, né, do nosso conhecimento geral que praticavam esse tipo de conhecimento de psicografia
estudavam o espiritismo, né? Hoje em dia o espiritismo é tido aqui no Brasil como uma religião propriamente dita, porém na época era mais uma coisa laboral, né? Onde se estudava a mediunidade, onde se queria saber e inquirir os espíritos. Então realmente nós temos algumas pessoas que tiveram esse tipo de contato, como por exemplo Monteiro Lobato. Poucas pessoas sabem, mas Monteiro Lobato foi um estudioso dessa prática de psicografia. Ele estudou muito essa questão, teve muitas sessões de psicografia com médiuns, nas quais ele ia relatando, e atas e mais atas de reuniões espiritualistas foram escritas por ele, porque era ele quem ouvia a batida, ele que lia o que estava sendo escrito e ele que redigia a ata. Então é muito interessante, a gente tem até alguns relatos de algumas atas. Eu vou fazer também uma postagem sobre isso e vou pôr na descrição aqui do vídeo. Outro conhecido mundialmente que fez muitas pesquisas nesse âmbito de psicografia e contato com os espíritos foi Arthur Conan Doyle. Ele é conhecido demais porque ele criou o Sherlock Holmes. Ele, por ser um autor que foi célebre mesmo em vida, ele tentou, até matou Sherlock Holmes, né, entre aspas, na sua história, e depois foi obrigado pelo público a voltar com ele para poder continuar suas histórias. Ele tinha um interesse mesmo em estudar o espiritismo. E foi realmente, ele era médico, além de escritor, era médico, e um dos seus pacientes que veio com a ideia de que estava se comunicando com um parente morto foi o que trouxe ele para essa realidade espiritual. E um amigo que depois se tornou muito próximo também teve uma psicografia da qual ele realmente teve a clareza da realidade sob seus olhos. Ele viu que o que estava escrito na carta psicografada, apenas ele sabia. E isso fez ele acreditar. Agora, como esse fenômeno ocorre? A psicografia ocorre da seguinte forma. Ou você tem algum espírito ditando essa palavra, passando pela mediunidade audiente, né, onde você escuta, ali você escreve como se tivesse alguém ditando para você. Alguém encarnado ditando para você é a mesma coisa, alguém desencarnado. Agora, a parte mecânica na qual o espírito toma conta do seu corpo e começa a escrever é muito interessante, porque realmente você sente a mão mexer de repente. Até um filme que fizeram sobre o Chico Xavier mostra essa questão dele sentindo a mão mexer, muito interessante essa filmagem. E ele começa a pegar no lápis e começa a escrever, né? Como ocorre isso? O espírito entra em contato com você, você está em transe e o espírito está ali vibrando ao seu redor. Tá? Lembrando que em nenhum momento, até mesmo na incorporação, o espírito não entra na pessoa. Assim como ele também não segura a mão do médium. Ele está lidando com a parte motora do médium, e essa parte motora é a que faz o médium praticar esses movimentos contra a sua vontade. Não contra a sua vontade, mas pelo menos ele não está pensando em fazer aquilo. Tá? O médium vai lá escrevendo, normalmente não é ele que muda o papel, se caso tiver alguém ali para trocar o papel é bem melhor, né? Porque ele não precisa sair do transe ou ter a concentração de trocar a folha. Normalmente, quando a pessoa faz isso dela mesma, trocar a folha, dela mesma, é porque ela está sendo ditada, né? O espírito está ditando.
Então ela tem essa possibilidade de ir lá e trocar folha, virar folha e tudo mais. Tá bom? Normalmente, os espíritos escrevem muito rápido. Muito rápido. O próprio Chico Xavier é a prova disso, que a escrita acontecia em alta velocidade. E interessante também que isso tem a ver com o próprio corpo do médium. A mediunidade é basicamente fisiológica, na qual a pessoa mais idosa ela tem mais dificuldade de fazer essa prática, né? Tanto que ele tinha mais dificuldade depois de idoso. Tem uma matéria de um jornal que eu via quando eu era criança que mostra o espírito escrevendo depois do papel. O papel está num tamanho e ele passa e começa a escrever no pano, porque realmente o braço do médium já não estava mais nas melhores condições para fazer essa prática, então o espírito não conseguiu lidar com esse fato. Realmente é interessante a gente saber que mediunidade é em parte, fisiológica. Mas me diz aí, você tem esse tipo de mediunidade? O interessante da mediunidade psicográfica, ela não é muito perceptível se você não tiver um meio no qual essa prática aconteça. Por quê? Você pode muito bem ter a aptidão para acontecer a psicografia. Porém, se você não tem um espírito ali que queira fazer isso, porque tem muitas reuniões, muitas atas de reuniões espiritualistas que mostram que nenhum espírito se manifestou. Porque o espírito ele nem sempre está disposto, nem sempre quer, nem sempre tem condição. Então, realmente, pode acontecer de que você se prepara, você tem uma casa, tem uma reunião, tem pessoas e nada acontece. Então, isso pode ocorrer realmente. Porque o ser humano encarnado não manda no espiritual. É sempre bom entender isso. Então, você realmente, se não está num meio onde a psicografia é algo corriqueiro, é algo trabalhado, você não tem como saber se você tem essa mediunidade ou não. A mediunidade em si, como que se adquire? Como que a gente sabe se tem? Interessante é que, a grosso modo, todo mundo é médium, né? Variando apenas o grau de extensão dessa mediunidade. Porém, nós temos 3 formas básicas de compreender ou pelo menos perceber essa mediunidade. A primeira é a de nascença, onde a pessoa já desde criança começa a observar fenômenos ao seu redor, pessoas de fora observam fenômenos a partir dela, né? Muitas crianças já tiveram esse tipo de situação na qual, chegando na puberdade, tiveram problemas de poltergeist, problemas de materialização, problemas que eu falo porque realmente uma mediunidade não trabalhada começa a trazer
certos tipos de problemas. A prática mediúnica, ela pode sim, como eu disse, se você estiver num meio onde se trabalha certos tipos de mediunidade, você pode começar a desenvolver. Por quê? Pelo fator externo. O espírito que quer se manifestar, ele pode procurar os locais de prática mediúnica. Logo, se você estiver nesse local, é muito mais fácil você perceber se você tem mediunidade ou não. Porque aquele espírito que quer se manifestar estará lá. Ele com a intenção de se manifestar e você com a intenção de saber se você pode reproduzir algum tipo de prática mediúnica. Logo, juntou o útil ao agradável, então você pode sim começar a ter as suas práticas mediúnicas nesses locais. Tem uma médium muito interessante, conhecida mundialmente também, chamada Greta Alexander. Ela tinha uma certa mediunidadezinha no começo, quando ela era criança, sabia que via, sabia que tinha um contato aqui, um contato lá. Depois do fato em que ela foi atingida por um raio, a mediunidade dela se expandiu enormemente e ela realmente foi uma vidente que ajudava a polícia a resolver certos casos. A polícia do local onde ela morava perguntava a ela se ela sabia onde estava o cadáver e ela realmente achava o cadáver. Isso foi muito interessante, muito utilizado nas buscas, apesar dela não gostar, porque ela se sentia como a vítima e era por isso que ela achava o corpo. Então ela não gostava muito desse ato, mas ela praticava e esse raio, esse acontecimento na vida dela trouxe um despertar mediúnico enorme e foi de um dia para o outro. Agora, como há poucos relatos como o dela, a gente não pode apontar um raio como um fato de despertar a mediunidade. Para concluir esse vídeo, a gente pode observar que a mediunidade de psicografia não é bem uma mediunidade de psicografia. Ela é uma prática mediúnica. A mediunidade, ela pode ser de incorporação, ela pode ser de audiência. Porém, a prática de escrever é que muda tudo. Então, psicografia, na verdade, não é mediunidade psicográfica. É prática mediúnica psicográfica. Ninguém nasceu, a pessoa pode ter nascido com a missão de psicografar, mas a mediunidade não é de psicografia. Poucas vezes a gente vê isso na casa de Umbanda. Normalmente, quando tem isso numa casa de Umbanda, é porque ela tem também uma prática de estudos mediúnicos espíritas. Logo, a gente vê que a psicografia ela está muito voltada para o âmbito espiritualista, espírita, né, que são os kardecistas. Pode ser que tenha em outro lugar, porém eles são o carro-chefe, vamos dizer assim, dessa prática. Bom, gente, esse foi o vídeo falando sobre psicografia. Tomara que vocês tenham gostado. Deixem aí na descrição se vocês gostaram desse vídeo. E também eu queria saber de vocês se vocês já tiveram alguma carta psicografada. Vocês já tiveram alguma mensagem psicografada? Vocês já conheceram a história de Chico Xavier? Se tem outro médium também que vocês gostam de ler a história deles, a psicografia, se vocês gostam desse tipo de assunto, deixem aí na descrição. Com certeza eu vou gostar muito de comentar com vocês sobre esse assunto muito gostoso. Tá bom? E também, se vocês quiserem saber em um outro vídeo sobre uma prática mediúnica diferente, deixem aí também na descrição, que com certeza eu farei um outro vídeo. Até mais, gente!